Salve, salve, professor Wagner, conectando sonho e conectando pessoas para mais uma resenha pedagógica. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto, o projeto Sankofa, né? Que tem como objetivo e missão ressignificar a aprendizagem dos alunos, né? O que vem a ser essa ressignificagem da aprendizagem? Aqui no Instituto Teslas nós não acreditamos no reforço escolar, né? Não tem reforço daquilo que você não aprende. E sempre que a gente se depara com uma criança com dificuldade de aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento, né, alguma barreira que impeça ele na sua evolução pedagógica, a gente tenta entender qual foi o momento aonde que essa criança perdeu ou não adquiriu a habilidade para dar sequência pedagógica naquele conteúdo, né? E aí, na grande maioria das vezes, a gente entende que isso daí vem nas bases, lá no início, na formação, Fundi 1, né? Ou quando não, na educação infantil, aí no Fundi 1, no Fundi 2, e a gente se depara com essa criança no ensino médio, ou esse jovem já no ensino médio, com uma defasagem em matemática, em português, quando não alfabetizado, né? E é um problema muito maior ainda. Ou ele vem do Fundi 1, sem base nenhuma, né? Sem base pedagógica, a gente fala que ele sofreu uma violência pedagógica em algum momento, e aí essa criança chega para nós não alfabetizada e com diversos problemas na área de matemática, né? Na área de lógica, de construção de pensamento crítico, de resolução de problemas. Então a gente volta, né, entendendo onde essa criança está, a gente esquece o laudo e assim por diante, a gente volta para o ponto de origem dessa criança, o que ele precisa. E aí, sem infantilizar, sem romantizar, a gente entra naquele campo que ele está precisando. Bom, ele está com problema em matemática. Matemática não se resolve, você não vai ensinar raiz quadrada para quem não consegue quantificar. Então a gente volta nas 4 operações. De que forma que a gente vai trabalhar a matemática com essa criança ou com esse jovem? Vamos utilizar o material dourado, vamos usar a tecnologia a nosso favor, vamos pegar o hiperfoco dessa criança e dimensionar as atividades, os jogos, né, tudo aquilo que a gente for trabalhar, para aquilo que chame a atenção dele. Então é extremamente importante que o ponto central de foco dele, de atenção, esteja dentro do objeto de aprendizagem. E aí a gente consegue navegar bem com essa criança ou com esse jovem no nosso processo. Isso acontece quando? Isso acontece no contraturno escolar, né? Ah, mas o projeto Sankofa, né, que na verdade ele vem com uma roupagem agregada nele, que é ressignificando o aprender, né? Ele não é um AE, ele não está na condição de atendimento educacional especializado, porque lá é para criar habilidade, foco, concentração e assim por diante. Aqui nós estamos falando de habilidades pedagógicas mesmo, de dar vida para ele explodir, né? O que ele precisa do campo pedagógico para a vida. Então, o que ele precisa de matemática? Ele precisa somar, multiplicar, dividir, subtrair, né? Ele precisa dar troco, ele precisa receber troco, ele precisa multiplicar, dimensionar áreas e assim por diante. Então é essa matemática que vai ser trabalhada com ele, uma matemática que dá habilidade para a vida. Português, cara, a gente utiliza o método fônico com todo mundo, né? Então a gente sai do campo de só trabalhar as imagens, então a gente vai trabalhar com som, a gente vai trabalhar com uma construção mais concreta, pensando o que ele conhece, o que ele tem de meio, né? Ele joga algum jogo, e aí a gente parte daquilo, vamos ensinar o que ele começa. Ele precisa ir lá e apertar Start para começar o jogo dele. Precisa saber aonde está o Finish para fechar o jogo dele. Então vamos ensinar isso. Então já ensina português e inglês junto. Porque quando ele entra no computador para jogar, ele precisa do inglês. Então o Enter, onde está o Enter? Então vamos escrever Enter. Aí ele começa a entender e ele começa a se empoderar dessas questões. Se o foco dele é bola, então vamos escrever bola, né? Aí ele escreve bola, ele fica extremamente feliz. Aí, vamos escrever gol. Agora, qual é o nome do jogador que você mais gosta? Qual o time que você mais gosta? E assim por diante. E a gente vem associando isso no processo de aprendizagem. Mas a metodologia que a gente usa é o método fônico. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente em outro vídeo sobre como que a gente constrói, né? Como que a gente desenvolve o método aqui dentro do colégio. Mas chega num ponto extremamente importante que as mães também ficam extremamente felizes quando o filho dela escreve abacaxi e a gente para de se importar se o abacaxi é com X ou com CH, né? Aí criou uma comunicação escrita, ele já está usando o WhatsApp, ele já está escrevendo, se comunicando, e a felicidade é tremenda, porque ele chega aqui
né, todas as crianças com essa questão de tudo. O que mais importa para mim na escola é eu aprender a ler, né? E ninguém potencializou, ninguém deu essa condição para ele. Ele foi sempre subjugado nessas questões, são as benditas folhinhas. E a gente acaba eliminando isso daí, mostrando para ele, olha, você tem capacidade de escrever, você tem capacidade de ler, você tem capacidade de quantificar, você consegue fazer conta de adição, de subtração, você consegue dividir, você consegue multiplicar, né? E aí você empodera a criança. Isso é extremamente importante, esse empoderamento que ele adquire dentro da nossa metodologia, né? Que é o Ressignificando o Aprender, né? E o projeto se chama Sankofa. Por que Sankofa? Né? É uma andiquira africana e ela tem como finalidade, sentido maior, que você é um pato voando, né, para frente, olhando para trás, com o ovo na boca. Então significa o seguinte, que você tem que voltar, né? Tudo que você é agora, tudo que você quer ser, ele faz parte de um processo e esse processo seu começou lá atrás. Então você tem que ressignificar, você tem que voltar e ver se tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você construiu, lembrar a sua origem, lembrar a sua base, né, para você continuar a dar o passo para frente. E aí como que a gente encaixa isso dentro da educação? Não adianta, você não se torna médico no último ano de faculdade, você não se torna médico entrando no 4º ano de faculdade, você se torna médico entrando no 1º ano de faculdade. E é o mesmo processo para leitura, para escrita, para quantificação e assim por diante. Então, ressignificando é justamente isso. Vamos voltar lá atrás, vamos enxergar onde você começou, aonde parou, aonde houve esse abandono intelectual, onde teve esse desinteresse pedagógico da parte do adulto que deveria ter construído isso com você na escola e assim por diante. E aí vamos começar de lá para cá, mas de uma forma hard, né? Vamos acelerar o processo, porque agora você não tem tempo para perder. Né? E aí a gente explica para a criança, cara, não vamos perder tempo. Por que a criança tem foco quando está com a gente, ela não se distrai e muito pouco existe esse tempo? Porque a gente associa aquilo que a gente está ensinando para habilidades da vida para ela. Então ela entra dentro do programa sabendo, cara, que eu vou aprender aqui dentro vai me dar habilidade. Quando a gente está falando de um jovem, eu vou para o shopping, eu vou poder comprar meu lanche, eu vou poder receber troco, eu vou poder pegar dinheiro com a minha mãe e administrar para ir numa lanchonete, numa padaria, vou sair sem ser supervisionado por um adulto ou por um colega da mesma idade que consegue quantificar, né? Então a gente consegue mostrar para ele a autonomia que ele vai adquirir com isso. Outras crianças, a questão, cara, agora eu posso, minha mãe não tem medo que eu ande de ônibus sozinho. O medo dela é eu não saber ler, então como é que eu vou saber se o ônibus está certo ou não? E aí você vai lá e ensina, o seu ônibus é o 022 Jardim Padroeira, pronto, aí ele aprende lá, 022 Jardim Padroeira, escreve, lê, chega no momento, registrou isso daí, cara, esse cara não perde mais um ônibus. E ali você já despertou interesse, agora eu quero ler as outras coisas, né? E isso que é bacana. Então quando ele vem para dentro do projeto, a gente dá sentido para tudo aquilo que a gente está falando. Esse é o nosso projeto Sankofa, né? Ressignificando o Aprender, e o Colégio Tesla cedia o espaço para o Instituto Tesla, no seu contraturno, efetuar essas atividades. Hoje nós temos alunos do Colégio Tesla que já executam, já fazem parte do nosso projeto, né, onde eu sou psicopedagogo responsável e neuropsicopedagogo dentro do projeto. Então a gente atua nos dois campos e a nossa abordagem está mais voltada mesmo para a neuropsicopedagogia, né? A gente quer entender como é que o cérebro pensa, como é que o cérebro constrói, o que essa criança tem, qual que é a dificuldade de aprendizagem dela. Então a gente reúne o grupo, a gente faz um histórico daquela criança, um histórico passado, a gente faz uma análise sistemática dessa criança, para a gente poder encaixar isso dentro de um programa singular, um programa para ele, não é um programa padrão. Cada criança, cada jovem que entra aqui dentro, ele tem um programa desenvolvido para ele. Então a gente bebe da água da neuroaprendizagem, bebe da pedagogia, bebe a água da psicopedagogia, e aí a gente junta tudo isso daí e vamos para cima, vamos trabalhar. E aí a gente vem tendo um sucesso extremamente bacana, né? Não em grande escala como a gente gostaria, né? Ainda não é na escala que a gente gostaria, mas hoje já estamos conversando com Embu das Artes, Carapicuíba, Jandira, né? Algumas cidades que estão querendo aí levar esse nosso projeto.
Tá aí mais uma resenha pedagógica, professor Wagner, conectando sonho, conectando pessoas, à disposição de todos. Gostou? Dá um like aí pra gente, né? Que aí a gente gera mais vídeos com essas temáticas, né? E um beijo pedagógico para todos vocês. Professor Wagner, conectando sonho, conectando pessoas.